Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje nós vamos falar sobre como fortalecer a mente até mesmo enquanto você dorme. O estoicismo mostra que a forma como você alimenta seus pensamentos antes de descansar pode determinar a calma, a clareza e a força com que você vai acordar no dia seguinte. Vamos ver como transformar a noite em um momento de reconstrução interior. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. À medida que a noite se aproxima, deixe que cada pensamento que pesou durante o dia comece a perder força. Não é preciso lutar contra nada. Não é preciso se agarrar a nada. Apenas permita que o corpo se acomode no espaço onde você está. Sinta o peso da cabeça, dos ombros, dos braços, das pernas. Tudo repousa. É o momento de soltar, de confiar, de deixar que a gravidade cuide de você. O dia já terminou e o que precisava ser feito já foi entregue. Agora é o instante de apenas estar, sem pressa, sem exigência, sem cobrança. Respire fundo e perceba como o ar entra suavemente, trazendo calma, e sai levando o que sobra de inquietação. Ao inspirar, imagine que o ar traz frescor, serenidade, paz. Ao expirar, visualize que cada tensão acumulada se dissolve, como fumaça que desaparece no vento. Não é preciso acelerar nada. Sua respiração pode seguir tranquila, natural, quase invisível. Permita-se sentir que cada suspiro abre espaço dentro de você. Quanto mais espaço existe, mais leveza também surge. Este é o tempo do descanso, e você não precisa fazer nenhum esforço. Apenas permitir que o corpo siga o seu ritmo. Apenas confiar no movimento natural da vida que respira por você. Agora, volte sua atenção para os ombros. Perceba se ainda guardam algum peso, alguma rigidez. Com delicadeza, solte-os. Imagine que se derretem como gelo sob o sol. Depois, leve o olhar para a mandíbula. Relaxe os dentes, deixe os lábios repousarem suavemente. Perceba a testa, solte qualquer linha, permita que a pele se torne macia e tranquila. Cada detalhe do seu corpo é chamado para o descanso, como se a noite o acolhesse em silêncio. Você não precisa segurar nada, apenas soltar, apenas repousar. Enquanto solta o corpo, sinta também a mente encontrando um lugar de calma. Imagine que cada pensamento é como uma nuvem que passa no céu. Não é necessário segui-lo nem tentar expulsá-lo. Apenas deixe que flutue. O céu da sua mente continua vasto, claro e sereno, mesmo que nuvens surjam e desapareçam. Você é mais do que cada pensamento que aparece. Você é a tranquilidade que permanece por trás de todos eles. Essa serenidade está sempre aí, esperando por você. Agora, você se permite mergulhar nela. Lembre-se de que nada precisa ser resolvido agora. Não há urgência, não há pressão. O tempo do descanso é sagrado. Assim como a natureza descansa à noite para florescer no dia seguinte, seu corpo e sua mente também se preparam em silêncio para renovar forças. Aceite este presente. Este momento pertence a você, e ninguém pode tirá-lo. Você está em segurança, envolto no cuidado da noite, protegido pela simplicidade do silêncio. Permita-se confiar nisso. Enquanto repousa, guarde em si uma intenção suave. Descansar não é fraqueza. Descansar é sabedoria. Você honra o seu corpo quando lhe dá o sono. Você fortalece a sua mente quando lhe permite o silêncio. O que virá amanhã será cuidado amanhã. Agora, apenas o presente importa. Apenas esta respiração, este corpo repousando, esta mente que aprende a se aquietar. Este é o início da sua jornada interior nesta noite. Seja bem-vindo ao descanso guiado por estoicismo racional. Ao se deitar em silêncio, deixe que sua mente recorde algo simples. Nem tudo está em suas mãos. Quantas vezes durante o dia você se preocupou com coisas que não dependiam de você? Quantas vezes gastou energia com opiniões, palavras ou reações de outras pessoas? Agora, enquanto a noite o envolve, perceba que essas cargas não pertencem a você. Elas foram apenas sombras que passaram. O que é seu, o que de fato está sob seu alcance, é apenas a forma como você escolhe pensar, respirar, sentir. Isso é leve, isso é simples,
E é exatamente o que você está fazendo neste instante, escolhendo descansar. Respire fundo outra vez. Ao inspirar, sinta a calma entrando. Ao expirar, deixe que a sensação de controle falso vá embora. Imagine que cada suspiro liberta uma pequena pedra que você carregava nas mãos. A cada exalação, suas mãos se esvaziam, até que não reste nada a segurar. E nesse vazio, você descobre uma força diferente, a força de não precisar dominar o que não é seu. É nessa entrega que mora a verdadeira paz. Você não luta contra o mundo, você caminha com ele, e nesta noite, você apenas se deita, em harmonia com aquilo que não pode mudar. Agora volte os olhos para dentro. Pergunte a si mesmo, o que está sob meu poder agora? Talvez seja apenas a decisão de soltar o corpo no colchão. Talvez seja apenas permitir que a respiração siga tranquila. Talvez seja apenas aceitar que este é o momento de pausa, sem culpa e sem pressa. Essa pequena escolha é o suficiente, porque é nela que está todo o poder que você precisa. O poder de dizer a si mesmo, eu descanso, eu me entrego, eu confio. O resto pode esperar. O resto não depende de mim agora. Imagine que cada pensamento que chega é como uma folha caindo num rio. O rio segue levando cada folha para longe. Você não precisa segurar nenhuma delas. Apenas assiste. Apenas deixa passar. Assim também são os acontecimentos da vida. Alguns você pode escolher, outros não. Os que não pode, apenas flutuam e seguem seu caminho. Sua mente, como esse rio, continua profunda, calma e inabalável. E ao aceitar isso, o sono começa a se aproximar como uma brisa suave que toca sua pele. Perceba como essa aceitação não é derrota, mas liberdade. Quando você solta o que não pode controlar, descobre que não precisa carregar tanto peso. É como abrir uma janela num quarto escuro. De repente, o ar entra, a luz entra, o espaço se expande. Assim é com a mente. Quando se desfaz da ilusão de controlar o incontrolável, ela respira, ela descansa, ela se fortalece. E agora, neste instante, é isso que você está fazendo. Você está escolhendo o descanso, o silêncio e a simplicidade. Guarde dentro de si uma frase curta, como um sussurro que vai acompanhá-lo durante a noite. Cuido do que é meu, solto o que não é. Repita internamente, sem esforço, apenas como um sopro. Cada vez que a mente tentar se agarrar ao que não depende de você, deixe que essa frase volte como um farol na escuridão. Cuido do que é meu, solto o que não é. E nesse movimento simples, você encontra a serenidade que o estoicismo sempre ensinou. A verdadeira liberdade nasce naquilo que escolhemos dentro de nós. Agora que você já soltou um pouco do peso do que não controla, volte a atenção para este momento. Não ontem, não amanhã, apenas agora. O presente é o único lugar onde a vida acontece e é também o único lugar onde o descanso pode nascer. Pense por um instante. Quantas vezes sua mente fugiu para o passado, remoendo erros, repassando falas, revivendo dores? Quantas vezes correu para o futuro, inventando medos, antecipando cenários que talvez nunca cheguem? Essas viagens são como sombras, e nelas você se perde. Mas aqui, neste segundo, deitado em silêncio, não há ameaça, há apenas respiração, há apenas corpo, há apenas você. E isso basta. Respire e sinta que este instante é suficiente. Ao inspirar, perceba que a vida entra junto com o ar. Ao expirar, sinta que tudo o que passou se dissolve. O ontem não está mais aqui. O amanhã ainda não nasceu. Só existe este sopro, este coração que bate, este corpo que descansa. E quanto mais você se ancora nesse presente, mais leveza encontra. O sono nasce do agora, nunca do depois. É no silêncio deste segundo que sua mente encontra espaço para repousar. Talvez sua mente ainda tente correr. É natural. Os pensamentos gostam de saltar de um tempo a outro, mas não é necessário brigar com eles. Apenas traga-os de volta com ternura. Imagine que cada pensamento que corre é como uma criança assustada, e você o acolhe dizendo, volte, está tudo bem, você está seguro aqui. Traga a mente de volta ao presente com a mesma suavidade, porque este presente é seu abrigo. É nele que mora a calma, é nele que mora a aceitação, é nele que o estoicismo encontra seu lar.
Aceitar o presente não significa gostar de tudo o que acontece. Significa apenas não lutar contra o que já é. O que existe agora, já existe. O que não existe, ainda não chegou. Você pode escolher fluir com isso, em vez de resistir. E nessa escolha, o peso se dissolve. Imagine o corpo como uma folha pousada num rio. O rio leva, e a folha apenas descansa sobre a água, sem esforço, sem luta. Assim você pode se entregar ao agora, deixando que a noite o carregue suavemente. Enquanto descansa, repita em sua mente uma frase simples: eu aceito este momento. Não como obrigação, mas como entrega. Cada vez que o repetir, o corpo se solta mais. Os músculos relaxam, os pensamentos desaceleram, a respiração se torna mais profunda. A aceitação é como uma chave que abre as portas do sono. Ao aceitá-lo, você convida o descanso a entrar. E quanto mais aceita, menos precisa se esforçar. Tudo acontece de forma natural como deve ser. Permita que essa aceitação se espalhe agora. Aceite o som que existe ao redor, mesmo o mais distante. Aceite a posição em que seu corpo repousa. Aceite a respiração que segue seu curso. Aceite que este é o momento exato em que você deveria estar. Nada falta, nada sobra. Tudo é completo neste instante. E nesse simples reconhecimento nasce uma serenidade profunda. É aqui, no presente, que o sono começa a envolver sua mente. Enquanto seu corpo continua a descansar, imagine por um instante como o mundo muitas vezes nos faz acreditar que precisamos de mais. Mais bens, mais conquistas, mais reconhecimento, mais aplausos. E, no entanto, quanto mais buscamos fora, mais vazios podemos nos sentir dentro. É como beber água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Mas aqui, no silêncio da noite, você tem a chance de lembrar que a verdadeira abundância não está fora. Ela vive no espaço íntimo do seu coração, no lugar onde ninguém pode roubar nada de você. Essa é a riqueza interior, simples e silenciosa, sempre ao seu alcance. Respire fundo e perceba isso. Você já possui tudo o que é essencial. A respiração que entra e sai, o corpo que o sustenta, a capacidade de perceber, de sentir, de descansar. Tudo o que é fundamental já está presente neste instante. Não há necessidade de correr atrás de nada agora. Não há necessidade de provar nada a ninguém. A riqueza interior nasce justamente da ausência de necessidade. É a paz de não depender de nada além do que você já tem. É o contentamento de saber que o suficiente já está aqui. Imagine um jardim secreto dentro de você. Nesse jardim não há pressa, não há cobrança, não há comparações. Ele floresce com a calma, com a aceitação e com a gratidão. Cada vez que você reconhece que já tem o necessário, uma nova flor se abre nesse espaço interior. E quanto mais flores nascem, mais você percebe que nunca esteve vazio. Sempre existiu em você essa abundância silenciosa, mas é preciso parar, respirar e olhar para dentro para enxergá-la. Esta noite é o momento perfeito para isso. Ao longo do dia, talvez sua mente tenha sido levada pela comparação. Talvez tenha olhado para os outros e sentido que faltava algo em você. Mas neste instante, tudo isso se dissolve. Porque a medida da sua vida não é o que os outros têm, mas o que você cultiva dentro de si. A verdadeira segurança não vem do que pode ser perdido. Ela nasce daquilo que ninguém pode tocar. Sua coragem, sua serenidade, sua capacidade de se manter inteiro diante das tempestades. Essa é a sua verdadeira fortuna, a que permanece mesmo quando tudo ao redor muda. Enquanto repousa, repita em sua mente uma frase curta, como uma semente que se planta no jardim interior. Eu já tenho o suficiente. Deixe que essas palavras se espalhem como raízes, firmando sua paz. Quando a mente tentar buscar fora, quando tentar correr atrás do que não existe, traga-a de volta para esse solo seguro. Eu já tenho o suficiente. Nessa lembrança simples, nasce a tranquilidade que você procura. Porque o sono chega mais fácil quando o coração não está em dívida, quando reconhece que já é completo. E assim, lentamente, você se solta ainda mais no descanso. O corpo se acomoda, a respiração se aprofunda, a mente encontra serenidade. A riqueza interior o envolve como um cobertor invisível.
Você não precisa de nada além do que já possui neste momento. A vida já lhe deu o suficiente para descansar em paz. E é nesse reconhecimento que sua noite se torna mais leve, mais tranquila, mais serena. Enquanto você repousa, lembre-se de que a vida nunca foi feita apenas de facilidades. Muitas vezes, aquilo que aparece como peso, como dor ou como bloqueio, pode ser também a ponte que leva a um lugar mais firme dentro de você. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que aquilo que parecia insuportável se transformou em aprendizado? Quantas vezes a dificuldade o moldou para ser mais forte, mais paciente, mais compassivo? O estoicismo nos ensina que os obstáculos não estão aqui para nos destruir, mas para revelar o que somos capazes de carregar. Nesta noite, deixe que essa verdade descanse suavemente em sua mente. Respire fundo e imagine cada dificuldade como uma pedra no caminho. Se você tenta removê-la com pressa, pode se cansar. Mas se observa com calma, pode perceber que ela também serve de apoio para os pés, como um degrau. Assim são os desafios. Quando aceitos, tornam-se parte da estrada. E no silêncio desta noite, não há pressa em removê-los. Apenas reconheça que eles estão lá, mas que você não precisa lutar contra eles agora. Pode apenas descansar, sabendo que mesmo o peso tem sua utilidade. A vida transforma o obstáculo em ferramenta, e você, ao confiar, descobre forças que não sabia ter. Enquanto inspira e expira, visualize cada obstáculo que enfrentou como uma rocha que foi deixada para trás, mas que hoje sustenta sua caminhada. Talvez tenham sido dores, perdas, erros ou medos, mas cada um deles ajudou a construir o ser que repousa agora, e esse ser não precisa se envergonhar de suas marcas. Pelo contrário, pode aceitá-las como medalhas silenciosas de uma batalha já vivida. Agora, no descanso da noite, você pode olhar para elas com gratidão, porque mesmo a dor pode se tornar sabedoria quando acolhida com serenidade. Não há necessidade de temer os obstáculos futuros. Eles virão como vieram antes. Mas assim como os anteriores foram superados, também estes serão. O amanhã cuidará de si mesmo, e você não precisa se desgastar com ele agora. A força que o acompanhará já está sendo cultivada neste silêncio. E ao se entregar ao sono, você permite que seu corpo e sua mente se preparem para qualquer pedra que surja no caminho. Descansar é também uma forma de se fortalecer, de nutrir a coragem que amanhã se manifestará. Guarde em si uma frase curta, como uma lâmpada que se acende em meio à escuridão. O obstáculo é o caminho. Deixe que essas palavras ecoem suavemente em sua mente, sem pressa, como um mantra que acalma. O obstáculo é o caminho. Cada vez que sua mente tentar resistir, cada vez que tentar lutar, lembre-se disso. O que hoje parece peso, amanhã pode ser força. O que hoje parece muro, amanhã pode ser porta. Tudo depende da forma como você escolhe olhar. E ao escolher a calma, você já transforma a pedra em degrau. Permita agora que seu corpo se entregue ainda mais ao descanso. Os ombros soltam, o peito relaxa, as mãos repousam abertas. Cada obstáculo externo desaparece no escuro da noite. O único caminho que importa agora é o da serenidade que você está trilhando. O sono se aproxima como um aliado, e nele não existem barreiras. Apenas fluxo, apenas entrega, apenas paz. Enquanto o corpo repousa, recorde que o agora é o único lugar onde sua vida acontece. O passado já se foi, e o futuro ainda não chegou. Tudo o que existe é este instante, esta respiração, este silêncio que envolve você. Quantas vezes durante o dia sua mente foi arrastada para preocupações que não estavam aqui? Quantas vezes se perdeu em lembranças antigas ou em cenários que ainda não aconteceram? Agora, deitado em quietude, você tem a chance de voltar para casa. E essa casa é o presente. É nele que a serenidade se encontra. É nele que o sono nasce. Respire fundo e perceba o poder que existe neste segundo. Ao inspirar, você acolhe a vida que entra em seus pulmões. Ao expirar, você se solta, deixando que cada tensão desapareça. Não há necessidade de correr atrás de nada. Não há necessidade de se defender de nada. Neste exato momento, tudo o que você precisa já está aqui. O presente é simples, e justamente por isso é tão poderoso. Ele não exige esforço. Ele apenas convida você a estar.
E ao aceitar esse convite, sua mente se acalma. Imagine o presente como um lago tranquilo. Se você o observa de perto, pode ver a água serena refletindo o céu. Se tenta mexer demais, a superfície se agita e a imagem se desfaz. Mas quando apenas deixa que o lago esteja em silêncio, tudo se torna claro outra vez. Assim também é a sua mente. Quando se prende ao ontem ou ao amanhã, as águas se tornam turvas. Quando se ancora no agora, elas voltam a ser transparentes. E é nessa clareza que a paz floresce. É nesse espelho calmo que o sono encontra espaço para chegar. Talvez sua mente ainda tente escapar, como um pássaro que voa de galho em galho. Mas não é preciso brigar com ela. Basta trazer o pássaro de volta, pousando-o suavemente na árvore do presente. Você pode fazer isso com ternura, sem pressa, sempre que for necessário. Cada vez que retorna ao agora, reforça a raiz da calma dentro de si. E quanto mais firme essa raiz se torna, mais difícil é para a ansiedade arrancá-la. O presente é seu porto seguro, é a rocha que sustenta seus passos. E agora, é também o leito macio onde você descansa. Guarde dentro de si uma frase simples, como uma bússola que sempre aponta para casa. Estou aqui, estou agora. Repita mentalmente, sem esforço, deixando que as palavras se misturem com sua respiração. Estou aqui, estou agora. Quanto mais as repete, mais sente o corpo solto, mais sente a mente aquietada. Porque estar no presente é reconhecer que nada falta, que tudo o que importa já está ao alcance. O agora é completo. O agora é suficiente. O agora é onde você encontra paz. E assim, lentamente, sua respiração se aprofunda, seu corpo se entrega ainda mais, sua mente repousa. Você não precisa viajar para lugar algum, não precisa correr atrás de nada. O presente é sua fortaleza silenciosa, e dentro dele você está protegido. Deixe que o sono se aproxime como uma continuação natural dessa presença. Sem esforço, sem pressa, apenas no ritmo da vida que acontece aqui e agora. Enquanto o corpo continua a repousar, permita que a mente reflita sobre algo essencial. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas sim a forma como os interpretamos. Quantas vezes algo simples se tornou enorme apenas porque nossa mente o pintou com cores escuras? Quantas vezes uma palavra, um gesto ou um silêncio nos atingiu mais pela forma como pensamos sobre ele do que pelo que realmente foi? O estoicismo nos lembra que o peso maior vem do julgamento. E se o julgamento nasce em nós, também em nós nasce a liberdade de soltá-lo. Esta noite é um convite para libertar-se desses pesos criados pela mente. Respire fundo e imagine cada julgamento como uma pedra que você guardou em sua mochila. Durante o dia, talvez tenha carregado muitas delas. Algumas pesadas, outras pequenas, mas todas somando peso em suas costas. Agora, no silêncio da noite, não há necessidade de manter essa carga. Ao inspirar, sinta que recolhe calma. Ao expirar, imagine-se tirando uma pedra da mochila e colocando-a no chão. Uma por uma, cada julgamento vai ficando para trás. Sua mente começa a se tornar mais leve, como se o ar fresco da noite a purificasse de dentro para fora. Perceba como o corpo responde a isso. Os ombros se soltam, a respiração se aprofunda, o peito se abre. Ao liberar os julgamentos, você também libera o corpo da tensão. Muitas vezes, os músculos guardam o que a mente insiste em segurar. Mas neste instante, você pode escolher soltar. Pode deixar que a interpretação pesada desapareça junto com cada suspiro. O que aconteceu já passou. O que virá ainda não chegou. Só o que importa é o descanso que agora floresce dentro de você. E nesse descanso, os julgamentos perdem a força. Lembre-se de que o mundo não tem obrigação de ser como desejamos. As pessoas não têm obrigação de agir como esperamos. Os fatos não acontecem sempre como gostaríamos. Mas o que realmente importa é o espaço que existe entre o acontecimento e sua reação. É nesse espaço que mora sua liberdade. Você pode escolher. Pode escolher não se ferir duas vezes. Uma vez pelo fato, outra vez pelo julgamento. E ao escolher a calma, você transforma até a dor em aprendizado. O silêncio da noite é testemunha dessa liberdade interior que nasce em você. Guarde em si uma frase curta, como um fio de luz que guia a mente. Não é o fato, é o julgamento. Repita suavemente.
deixando que as palavras ecoem dentro. Não é o fato, é o julgamento. Cada vez que a mente tentar reconstruir cenas passadas, cada vez que quiser reviver conversas antigas, lembre-se disso. O que passou não tem mais poder. O que resta é apenas sua escolha de interpretar. E nesta noite, sua escolha é soltar. Sua escolha é descansar. Sua escolha é se proteger com serenidade. E assim, lentamente, a mente encontra clareza. Sem julgamentos, os pensamentos perdem rigidez e se tornam leves como nuvens. Elas passam, e o céu interior continua aberto, vasto, tranquilo. Você é esse céu, não as nuvens. Você é a calma que permanece, não o peso que vem e vai. Ao aceitar isso, o sono se aproxima como um abraço silencioso, sem julgamentos, sem lutas, apenas a simplicidade de repousar em paz. Enquanto seu corpo descansa, permita que sua mente contemple uma verdade simples. O que realmente define o valor de uma vida não são as riquezas, nem os títulos, nem as opiniões alheias. Tudo isso pode mudar de um dia para o outro. O que hoje está em suas mãos, amanhã pode desaparecer. Mas há algo que ninguém pode tirar de você. A maneira como escolhe viver, a forma como conduz sua alma. Essa força invisível tem um nome antigo, mas ainda vivo: virtude. É ela que sustenta sua dignidade. É ela que ilumina o caminho mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Respire fundo e perceba como isso é libertador. Você não precisa carregar o peso de buscar aprovação fora. Não precisa se comparar. Não precisa competir. A medida do seu valor já está dentro de você. É a coragem de ser honesto, a bondade que oferece ao mundo, a calma que preserva diante das tempestades. Isso é virtude. E mesmo deitado em silêncio, mesmo agora que tudo repousa, ela continua viva em você. Como uma chama suave que nunca se apaga, ela aquece o coração e dá sentido ao que você é. Imagine sua virtude como uma pequena vela acesa em um quarto escuro. A escuridão pode parecer grande, mas basta essa chama para que você não se perca. Ela não precisa ser grandiosa, não precisa iluminar o mundo inteiro. Precisa apenas permanecer firme. Enquanto repousa, sinta essa luz dentro de você. Ela é tranquila, estável, constante, e quanto mais você a reconhece, mais percebe que não depende de nada externo para brilhar. Sua força é silenciosa e, justamente por isso, é verdadeira. Talvez durante o dia você tenha se sentido pequeno diante das expectativas dos outros. Talvez tenha acreditado que não era suficiente, que precisava fazer mais, ter mais, mostrar mais. Mas aqui, na calma da noite, você pode soltar esse peso. Pode lembrar que a única medida que importa é sua própria consciência. Quando age com integridade, quando busca a bondade, quando escolhe a calma em vez da ira, você já está vivendo de acordo com sua virtude. E isso basta. Nada externo pode aumentar ou diminuir esse valor. Repita em sua mente, como quem grava um lembrete profundo: meu valor está no que escolho ser. Deixe que essa frase se una à sua respiração. Ao inspirar, sinta a dignidade que nasce do seu interior. Ao expirar, solte as comparações, os julgamentos, as cobranças. Meu valor está no que escolho ser. Quanto mais repete, mais leve se sente, como alguém que deixa cair uma armadura pesada e finalmente pode descansar em paz. Agora, entregue-se ao silêncio. A virtude permanece mesmo quando você dorme. Ela não exige esforço, não exige reconhecimento, apenas existe, como o ar que o envolve, como a noite que protege. E nesse reconhecimento, sua mente se solta ainda mais, seu corpo repousa mais fundo, e o sono se aproxima como consequência natural. O que é externo pode falhar, mas o que é interno permanece. E é nele que você se apoia agora, neste instante de serenidade. Enquanto você descansa, lembre-se de quantas vezes a mente se inquietou por causa do olhar alheio. Quantas vezes você se perguntou se agradou, se foi suficiente, se fez o que esperavam. Essas perguntas criam um peso invisível, como correntes que nos prendem. Mas agora, no silêncio da noite, você pode soltar essas correntes, porque sua vida não pertence ao julgamento dos outros. Sua paz não deve se curvar à expectativa externa. Existe uma liberdade profunda que nasce quando você se permite ser inteiro sem precisar da aprovação de ninguém. Respire fundo e sinta essa liberdade.
Ao inspirar, imagine que acolhe sua própria verdade. Ao expirar, solte a necessidade de ser visto, reconhecido, validado. Deixe que cada suspiro dissolva essa busca que nunca termina. O mundo sempre terá opiniões, sempre terá vozes diferentes, mas nenhuma delas conhece o silêncio que existe dentro de você. Só você sabe o que sente, só você sabe o que carrega, só você pode decidir o peso que aceita manter. E nesta noite, sua escolha é soltar. Sua escolha é descansar em si mesmo. Pense em quantas vezes você já tentou se ajustar para caber em moldes que não eram seus. Quantas vezes sacrificou sua calma para não decepcionar alguém. Agora, permita-se recordar. Nenhuma dessas concessões trouxe paz verdadeira. Pelo contrário, cada uma custou um pedaço da sua energia. É por isso que o estoicismo ensina: não viva para ser amado por todos, viva para ser fiel a si mesmo. Essa é a única aprovação que importa, porque é a única que o acompanha até o fim. Imagine sua mente como um campo aberto. Cada opinião externa é como uma folha que o vento traz. Algumas pousam suavemente, outras tentam se agarrar. Mas você não é obrigado a juntar todas. Você pode deixá-las ir, pode apenas observar enquanto o vento leva cada uma. E quando a última se vai, o campo permanece vasto, livre e limpo. Assim é sua alma quando não se prende ao julgamento dos outros. Assim é sua calma quando decide viver em sua própria verdade. Repita em silêncio uma frase simples: eu não preciso da aprovação de ninguém para descansar. Deixe que ela se repita no ritmo da respiração. Ao inspirar, sinta-se inteiro. Ao expirar, solte a necessidade de provar algo. Eu não preciso da aprovação de ninguém para descansar. Quanto mais a mente absorve isso, mais o corpo relaxa. Os ombros ficam leves, o peito se abre, o sono se aproxima como uma brisa suave. Você não depende de nada externo para estar em paz. E agora, entregue-se ao silêncio dessa liberdade. Deixe que ela se espalhe pelo corpo como um lençol invisível. A liberdade não é barulhenta. Ela é tranquila. Ela não precisa de anúncios, apenas de aceitação. E neste momento, ao repousar em sua própria companhia, você descobre que já é suficiente. Já é inteiro. Já é livre. O sono o acolhe. Não porque você fez por merecer aos olhos de alguém, mas porque simplesmente se permitiu ser. Enquanto você repousa, imagine que dentro de sua mente existe um jardim. Esse jardim não é visto por olhos externos, mas é sentido cada vez que você silencia e volta-se para dentro. Nele, cada pensamento é como uma semente. Alguns germinam flores de calma, outros crescem como ervas daninhas de ansiedade. Ao longo do dia, sem perceber, muitas sementes são lançadas nesse solo, algumas pelas palavras que ouviu, outras pelas preocupações que carregou, outras ainda pelo peso das comparações. Mas agora, no silêncio da noite, você pode escolher quais sementes deseja regar. Pode decidir cultivar apenas aquilo que traz paz e serenidade. Respire fundo e visualize esse jardim. Ao inspirar, imagine-se trazendo água fresca para regar as flores da calma. Ao expirar, veja as ervas daninhas secando e desaparecendo. Cada respiração é um cuidado, um gesto de atenção. Você não precisa lutar contra as ervas ruins, basta não alimentá-las. Em vez disso, volte-se para o que deseja que floresça. Tranquilidade, gratidão, aceitação, leveza. Quanto mais atenção dá a essas flores, mais fortes elas se tornam, até preencherem todo o espaço interior com beleza silenciosa. Perceba como isso é poderoso. Você não controla todas as sementes que chegam. Afinal, o mundo sempre lança algumas em sua direção, mas pode escolher onde coloca sua energia, e essa escolha transforma o jardim. Uma mente cuidada não é uma mente sem problemas, mas é um espaço em que o que floresce de bom ganha mais espaço do que o que sufoca. Nesta noite, você está regando o que fortalece, está nutrindo o que dá vida, e ao fazer isso, o sono se torna um aliado natural, como a noite que também rega a terra em silêncio. Imagine agora que anda lentamente por esse jardim interior. O chão é macio, o ar é fresco, as flores têm cores suaves. Você sente a calma ao tocar cada folha, ao sentir o perfume leve que paira no ar. É como se cada parte de você fosse envolvida pela paz desse espaço. E quanto mais você caminha, mais percebe que esse jardim é indestrutível.
Nada externo pode arrancá-lo. Ele é seu refúgio secreto, um abrigo que sempre existirá dentro de você. Basta fechar os olhos e retornar a ele, como faz agora. Repita em silêncio uma frase curta, como quem planta uma nova semente. Eu cuido do meu jardim interior. Deixe que essa frase se una à sua respiração. Ao inspirar, você nutre. Ao expirar, você limpa. Eu cuido do meu jardim interior. Quanto mais a repete, mais sente a leveza se espalhar pelo corpo. É um cuidado silencioso, sem pressa, sem obrigação. Apenas a escolha de manter viva a parte de você que floresce em serenidade. E assim, enquanto a noite avança, seu jardim interior continua sendo alimentado pelo descanso. Cada momento de sono é como chuva suave que fortalece as raízes. Cada respiração lenta é como o vento que espalha vida entre as flores. E ao entregar-se a esse cuidado, você descobre que não está apenas dormindo. Está também cultivando sua própria força. Está preparando o solo da mente para o dia que virá, sem pressa, sem cobrança, apenas no ritmo da natureza que repousa com você agora. Enquanto seu corpo repousa, permita que sua mente pense no quanto a vida é cheia de surpresas. Muitas vezes, aquilo que acontece não é o que planejamos. Às vezes surgem dificuldades, outras vezes oportunidades inesperadas, mas em ambos os casos, somos lembrados de que não controlamos todos os detalhes do caminho. O estoicismo nos ensina que a paz não está em prever tudo, mas em se preparar interiormente para aceitar o que vier. Nesta noite, enquanto se entrega ao descanso, você pode fortalecer esse abrigo silencioso que torna a mente firme diante do inesperado. Respire fundo e sinta essa preparação suave acontecendo em silêncio. Ao inspirar, acolha a serenidade como quem enche um copo de água limpa. Ao expirar, solte a necessidade de prever, de controlar, de antecipar cada passo. Deixe que sua respiração se torne um exercício de confiança. O que vier, virá. O que não puder ser mudado, será aceito. E quando algo puder ser transformado, você terá força renovada para agir. Mas agora, neste instante, não é preciso se defender de nada. Apenas confiar no descanso que se instala pouco a pouco. Imagine sua mente como um viajante que caminha com uma mochila leve. Em vez de tentar carregar todas as possíveis ferramentas, ele leva apenas o essencial: calma, coragem e aceitação. Tudo o mais será encontrado no caminho quando necessário. Assim também, você pode repousar com leveza. Não precisa encher sua mente com medos do que pode acontecer. Basta levar o que é essencial dentro de si. Essa simplicidade dá liberdade, porque o inesperado deixa de ser inimigo e passa a ser apenas parte da estrada. Talvez hoje sua mente tenha tentado prever 1000 cenários. Talvez tenha criado preocupações com coisas que nem chegaram a acontecer. Mas agora, no silêncio da noite, você pode perceber o quanto isso foi apenas desperdício de energia. O amanhã não está aqui. Ele não pode ser controlado hoje. E se vier de forma diferente do que você espera, você ainda assim terá recursos dentro de si. Já passou por outras surpresas antes. Já atravessou dias que pareciam impossíveis. E está aqui respirando, descansando, vencendo mais uma vez. Guarde em si uma frase curta, como quem grava uma chave dentro do coração. Estou pronto para o que vier. Repita mentalmente, suave, no ritmo da respiração. Estou pronto para o que vier. Não com ansiedade, mas com serenidade. Essa frase não é uma previsão, é um lembrete de força. Ela diz que qualquer coisa que surja encontrará em você um coração capaz de atravessar. E neste momento, ao descansar, você já está se fortalecendo para isso. A calma de agora é a armadura silenciosa de amanhã. E assim, lentamente, o corpo se entrega ainda mais ao sono. A mente solta a necessidade de controlar, de prever, de calcular. Tudo o que resta é a confiança de que o inesperado não o destrói, mas apenas convida a crescer. E no silêncio da noite, você descansa como quem se prepara sem esforço, cuidando da calma, alimentando a coragem e fortalecendo a serenidade. Enquanto você repousa, perceba que o mundo ao redor pode ter barulhos, movimentos, vozes distantes. A vida não para apenas porque você decidiu descansar, mas existe um silêncio que nada externo pode interromper. O silêncio interior.
Esse espaço é profundo, é intocável, é seu. Mesmo quando o mundo grita, mesmo quando tudo parece agitado, esse silêncio permanece, aguardando sua atenção. Agora, deitado, com a respiração calma, você pode voltar-se para dentro e tocar essa quietude que sempre esteve aí. Respire fundo e imagine que cada inspiração é como um mergulho nesse silêncio. Ao expirar, sinta-se afundando ainda mais em águas tranquilas, onde nenhum ruído alcança. Você não precisa fugir dos sons de fora, nem desejar que desapareçam. Basta lembrar que eles não têm poder sobre seu silêncio interior. Esse silêncio é como o fundo do mar. Está sempre calmo, mesmo que na superfície as ondas se agitem. É para esse fundo que você está descendo agora, suave e devagar. Perceba como esse silêncio não exige esforço. Ele não precisa ser criado, apenas lembrado. Você já o conhece. É o mesmo silêncio que surge quando fecha os olhos e sente o coração bater, quando percebe o ar entrando e saindo. Ele sempre esteve aí, mas muitas vezes é encoberto pela correria dos dias. Agora, no repouso da noite, ele se revela de novo. E quanto mais você se entrega a ele, mais descobre que nunca esteve sozinho. Sempre houve dentro de você um espaço seguro, amplo e sereno. Imagine esse silêncio como uma sala clara dentro da mente. As paredes são firmes, a luz é suave, o ar é limpo, nada externo consegue atravessá-la. Dentro dessa sala, você pode repousar sem medo, sem pressão, sem cobrança. É como um abrigo secreto, um refúgio que ninguém pode invadir. E agora, neste instante, você está sentado nesse espaço. O mundo lá fora continua, mas aqui dentro, tudo está em paz. Essa paz é sua, sempre disponível, sempre intacta. Repita em sua mente uma frase simples, como quem reforça esse abrigo. Dentro de mim há silêncio. Ao inspirar, sinta que entra nesse espaço. Ao expirar, sinta-se protegido por ele. Dentro de mim há silêncio. Quanto mais repete, mais a frase se transforma em realidade viva, até que todo o corpo responde com calma. Os músculos soltam, o coração desacelera, os pensamentos perdem força. O silêncio se espalha como um rio sereno, cobrindo cada parte de você. E assim lentamente o sono se aproxima, porque o silêncio interior é o convite perfeito para o descanso. Ele não depende do mundo estar quieto, ele depende apenas da sua lembrança de que ele existe. Agora você se entrega a ele como quem retorna para casa. E nessa entrega, cada ruído externo se torna distante, irrelevante. Tudo o que resta é a serenidade do seu próprio interior, e é nela que você repousa profundamente nesta noite. Enquanto o corpo repousa, pense em como muitas vezes o que pesa em nossa vida não são as coisas grandes, mas os excessos pequenos que acumulamos. São as preocupações que se empilham, os compromissos desnecessários, as expectativas que nos sufocam. É como carregar uma mala cheia de objetos inúteis. Cada passo se torna mais difícil, não porque falta algo, mas porque sobra demais. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força está na simplicidade. É na leveza de ter apenas o necessário que descobrimos paz. Nesta noite, ao descansar, você pode também esvaziar sua mala interior. Respire fundo e imagine que cada inspiração traz clareza e cada expiração solta algo que não precisa mais carregar. Pode ser um medo pequeno, uma cobrança interna, uma comparação inútil. Aos poucos, tudo isso vai se desfazendo como poeira levada pelo vento. Você não precisa de nada além deste momento. Não precisa de nada além da respiração que o mantém vivo e do corpo que agora descansa. A simplicidade é esse estado em que tudo o que sobra desaparece e o que é essencial permanece. Visualize sua vida como uma casa. Durante o dia, ela pode ter ficado cheia de ruídos, de objetos desordenados, de vozes entrando e saindo. Mas agora, à noite, você abre as janelas e deixa o ar fresco entrar. Deixa a luz suave da lua iluminar cada canto. Aos poucos, a casa se torna limpa e silenciosa. Tudo o que era excesso se desfaz, e o que permanece é apenas o espaço necessário para viver. Assim também é sua mente. Quando solta o que é demais, ela se torna mais ampla, mais clara, mais tranquila. Talvez ao longo do dia sua mente tenha se enredado em complexidades, detalhes pequenos que se tornaram grandes,
preocupações que se repetiram sem parar. Mas aqui, no silêncio da noite, você descobre que nada disso importa para o descanso. O sono não pede relatórios, não pede justificativas, não exige soluções. Ele pede apenas espaço. E quanto mais simples sua mente se torna, mais espaço o sono encontra para entrar. A simplicidade é como abrir a porta de casa para que o descanso seja bem-vindo. Repita em sua mente, como quem se lembra de algo essencial. O simples é suficiente. Ao inspirar, sinta que se enche de calma. Ao expirar, solte tudo o que é excesso. O simples é suficiente. Quanto mais repete, mais essa frase se torna verdade em seu corpo. Você não precisa de nada além do que já está aqui. Não precisa de adornos, de máscaras, de complicações. Apenas respiração, apenas presença, apenas descanso. E isso basta. E assim, lentamente, o corpo se entrega ainda mais. Cada músculo encontra repouso. Cada pensamento perde força. Cada batida do coração se harmoniza com a tranquilidade da noite. O sono se aproxima naturalmente, porque encontra espaço em sua simplicidade. Como um rio que corre sem obstáculos, sua mente flui em silêncio. Não há pressa, não há cobranças, não há excesso. Há apenas o essencial, o agora, o descanso, a paz. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Albino Alexandre Marrumana, que disse ser moçambicano e que sonha em ter a sabedoria dos estoicos. Albino, suas palavras são como uma chama acesa no coração, mostrando que a busca pela sabedoria é o maior de todos os sonhos, porque quando a mente se fortalece, tudo ao redor se transforma. O caminho estoico não é de perfeição imediata, mas de treino diário. Cada reflexão é como uma pedra colocada no alicerce de uma vida firme. Saber que você carrega. Esse desejo sincero já é sinal de grandeza, porque a verdadeira sabedoria começa na vontade de aprender. Albino, um abraço, meu querido. Seguimos então. Enquanto seu corpo repousa, permita que sua mente lembre que a dor faz parte do caminho humano. Todos a conhecem, em diferentes formas. Perdas, saudades, feridas que ainda ecoam, palavras que machucaram. Mas o estoicismo nos ensina que a dor não é o fim. Ela é também uma mestra. Ela molda, ela ensina, ela revela em nós uma resistência que nem sabíamos existir. A resiliência nasce justamente aí, não na ausência da dor, mas na escolha de permanecer inteiro, mesmo quando ela chega. Respire fundo e imagine a dor como uma tempestade. Na superfície, os ventos são fortes, as ondas parecem querer engolir tudo, mas no fundo do mar, as águas continuam calmas, profundas, intocáveis. Assim também é você. Mesmo quando a dor sopra na superfície, existe em você um lugar intocado que permanece em paz. É a isso que você retorna agora. Ao inspirar, você se conecta com essa profundidade calma. Ao expirar, solta a tempestade que não precisa mais enfrentar nesta noite. Pense nas vezes em que a dor lhe pareceu insuportável, mas ainda assim você atravessou. Pense nos dias em que acreditou que não teria forças, mas se levantou novamente. Essa é a prova de que sua resiliência é real. Ela já esteve presente muitas vezes, silenciosa, sustentando seus passos. Hoje, ao repousar, você pode reconhecer essa força. Pode olhar para trás e agradecer por ter resistido, por ter sobrevivido, por ter aprendido. Mesmo ferido, você continuou. E isso o torna mais forte do que imagina. A dor pode tentar endurecer o coração, mas você pode escolher outra resposta. Deixar que ela o torne mais sensível, mais compassivo, mais humano. Assim, cada ferida não é apenas um corte, mas também uma abertura para a luz entrar. Ao descansar, permita que essa luz se espalhe por dentro de você. Sinta cada cicatriz se tornando não um peso, mas uma marca de vitória. Você chegou até aqui, apesar de tudo. E esse simples fato já é prova de sua resiliência. Repita em sua mente uma frase curta, como quem reforça essa força interior. Eu sou mais forte do que a dor. Ao inspirar, sinta essa verdade preenchendo seu corpo. Ao expirar, solte o medo de não suportar. Eu sou mais forte do que a dor. Essa força não significa ausência de lágrimas, nem ausência de quedas. Significa apenas que você sempre encontra um modo de continuar.
E agora, no descanso da noite, essa força se renova em silêncio, preparando você para os dias que virão. E assim, enquanto se entrega ao sono, sinta que cada lembrança dolorosa perde intensidade. Como brasas que se apagam lentamente, elas deixam apenas calor suave, não queimam mais. O que permanece é sua capacidade de atravessar, de resistir, de renascer. A resiliência se torna um cobertor invisível que o envolve, aquecendo sua mente e seu coração. E nesse abraço silencioso, o sono se aproxima, leve, profundo e restaurador. Enquanto o corpo repousa, permita-se notar o quanto o silêncio pode parecer estranho para uma mente acostumada com ruídos. Durante o dia, há vozes, notificações, compromissos, pedidos. A mente se move como uma roda que nunca para. Mas aqui na noite surge um espaço diferente, o espaço da calma silenciosa. E é nesse espaço que você descobre uma força oculta. O silêncio não é vazio, não é ausência. O silêncio é presença. É o momento em que você finalmente pode ouvir a si mesmo, sentir a si mesmo, estar inteiro em sua própria companhia. Respire fundo e perceba que cada inspiração aprofunda esse silêncio. Ao expirar, é como se soprasse para longe os restos de barulho que ainda ecoam dentro de você. Pouco a pouco, as vozes internas se dissolvem como ondas que se afastam da areia. O que sobra é apenas serenidade, apenas um campo aberto, apenas quietude. Essa quietude não é fraqueza, ela é poder, porque só uma mente calma pode enxergar com clareza, só um coração sereno pode agir com firmeza quando necessário. O silêncio é o lugar onde sua força se reconstrói. Imagine agora que o silêncio é como um lago em meio à floresta. Durante o dia, muitas pedras caíram, muitas folhas o agitaram. Mas agora na noite, a superfície volta a ser lisa, refletindo a lua. Assim também é sua mente. Os movimentos do dia já passaram, e o que resta é o reflexo tranquilo de quem você realmente é. Quanto mais olha para esse lago interior, mais percebe que não precisa de nada além dessa calma para se sentir inteiro. O silêncio é um espelho, mostrando sua essência sem distorções. Talvez, em alguns momentos da vida, você tenha temido o silêncio. Talvez tenha buscado sempre preencher o vazio com ruídos, conversas, distrações. Mas hoje, aqui, pode perceber que o silêncio é amigo. Ele não exige nada, não cobra nada, apenas oferece descanso. É nele que você pode se despir das máscaras, das pressas, das comparações. No silêncio você pode simplesmente ser, e esse ser já é suficiente, já é completo, já é inteiro. Repita em sua mente uma frase simples, como quem descobre uma chave. O silêncio me fortalece. Ao inspirar, sinta o poder discreto dessa calma. Ao expirar, solte a crença de que precisa sempre se mover. O silêncio me fortalece. Deixe que essa frase se torne um mantra suave, ecoando no fundo da mente, até que o corpo também responda. Os músculos relaxam, o coração desacelera, a respiração se harmoniza, o silêncio se espalha como um rio sereno por todo o seu ser. E assim, lentamente, você se entrega ainda mais ao descanso. O silêncio não é vazio, é plenitude. É nele que o sono nasce naturalmente, como continuação da serenidade que já o envolve. Você não precisa forçar nada, apenas repousar, apenas aceitar, apenas se permitir estar no abrigo silencioso que existe dentro de você. E nesse abrigo, o sono chega como um hóspede bem-vindo, trazendo paz profunda e restauração. Enquanto você repousa, permita que a mente se lembre de algo simples e ao mesmo tempo profundo. A vida não é uma dívida a ser paga, é um presente a ser vivido. Quantas vezes você se sentiu cobrado, pressionado, como se tivesse que justificar sua existência? Quantas vezes acreditou que precisava provar valor o tempo todo? Mas aqui, no silêncio da noite, você pode soltar esse peso. Ninguém lhe deu a vida como cobrança. Ela lhe foi oferecida como dádiva. Estar aqui respirando já é um milagre em si mesmo. Respire fundo e sinta esse presente em cada inspiração. Ao expirar, solte as culpas, as cobranças, os fardos que não são seus. O ar entra como lembrança de que a vida é gratuita. O ar sai como sinal de que você não deve nada ao universo para poder descansar. Apenas existe, apenas respira, apenas vive, e isso já basta.
A vida não precisa de justificativas grandiosas para ter sentido. Ela já é sentido em si mesma, assim como a noite já é completa apenas por existir. Imagine agora que você segura um presente nas mãos. Ele não vem embrulhado em papéis coloridos, mas no silêncio do momento. Esse presente é a própria consciência de estar vivo. É sentir o coração batendo, o ar entrando, a mente repousando. Não importa se o dia foi difícil, se houve falhas ou dores. O presente não depende disso. Ele se renova a cada instante, oferecendo nova chance, novo sopro, nova vida. E neste momento você o recebe ao descansar, com gratidão silenciosa. Talvez, durante o dia, sua mente tenha se enchido de cobranças. Talvez tenha pensado que não fez o suficiente, que não correspondeu, que falhou em algo. Mas agora, deitado, pode se lembrar. Não há metas a cumprir para que a vida tenha valor. Ela já tem valor porque existe. Você não precisa pagar nada para poder respirar. Não precisa provar nada para poder deitar-se em paz. O simples fato de estar aqui já é prova de que a vida o acolhe como presente. Repita em sua mente, suave como um sussurro: a vida é um presente. Ao inspirar, sinta gratidão. Ao expirar, sinta alívio. A vida é um presente. Deixe que essa frase se instale no fundo da sua consciência, limpando as pressões desnecessárias, suavizando a cobrança interna. Você não deve nada para existir. Não há dívida entre você e o mundo. Há apenas o fluxo natural da vida que agora o convida ao descanso. E assim, pouco a pouco, sua mente se solta ainda mais. O corpo afunda no colchão, a respiração se torna profunda, o coração bate tranquilo. A vida continua presente em você mesmo enquanto dorme, sustentando cada célula em silêncio. Você não precisa vigiar, não precisa controlar, não precisa pagar nada. Basta descansar. A vida cuida de si mesma, e você pode se entregar a ela como quem recebe um presente precioso. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Janete Tsushida, que disse estar treinando todos os dias para não deixar que os sentimentos sejam como uma montanha russa e que nossos ensinamentos têm ajudado muito. Janete, sua disciplina é como aprender a remar contra a corrente, às vezes cansativo, mas cada remada traz mais firmeza e direção. O estoicismo nos lembra que os sentimentos não precisam nos arrastar. Eles podem ser como nuvens que passam enquanto seguimos com os pés no chão. Saber que você está aplicando isso diariamente mostra a força da prática e a coragem de se manter no caminho. Janete, um abraço, minha querida. Seguimos então. Enquanto o corpo repousa, permita que sua mente contemple uma verdade suave e inevitável. Tudo passa. Nenhuma alegria é eterna. Nenhuma dor dura para sempre. A vida é movimento, é fluxo. É como um rio que nunca deixa de correr. Muitas vezes, sofremos ao tentar segurar a água entre as mãos. Mas quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa. É no soltar que aprendemos a fluir com o rio. Nesta noite, você pode soltar também, confiando que o movimento da vida o levará exatamente para onde deve estar. Respire fundo e sinta essa impermanência como algo libertador. Ao inspirar, acolha o que chega agora. Ao expirar, deixe ir o que já cumpriu seu tempo. A respiração é o lembrete mais simples de que tudo flui. Nenhum ar permanece em você. Ele entra, dá vida e depois parte. E assim, também é cada experiência. Chega, ensina, se despede. O corpo já sabe disso, a natureza já sabe disso. Basta que a mente aprenda a aceitar esse ritmo. Imagine sua vida como um campo cheio de estações. Há dias de primavera, cheios de flores e cores. Há verões quentes, intensos, cheios de movimento. Há outonos de despedidas, quando as folhas caem suavemente. E há invernos de silêncio, em que tudo parece adormecido. Mas nenhuma estação é eterna. Todas se transformam, todas dão espaço à próxima. Assim também é sua vida, um ciclo constante de mudanças. E deitado agora, você está em harmonia com esse ciclo, sabendo que cada fase traz seu próprio sentido. Talvez você tenha temido as mudanças, talvez tenha tentado manter algo que já pedia para partir, mas agora pode perceber que não precisa lutar contra o fluxo. Quando se entrega à impermanência, descobre que há beleza até na despedida.
A folha que cai no outono não perde sua dignidade. Ela apenas cumpre seu destino, abrindo espaço para o que virá. Assim também você pode soltar o que já passou, confiando que o amanhã trará o que for necessário. Repita em sua mente com suavidade: tudo passa, e eu permaneço sereno. Ao inspirar, aceite o que chega. Ao expirar, libere o que vai. Tudo passa, e eu permaneço sereno. Quanto mais repete, mais essa frase se mistura à sua respiração, mais ela se torna parte de você. A impermanência deixa de ser ameaça e passa a ser liberdade. Porque se tudo passa, a dor também se dissolve. E se tudo passa, o descanso também chega como certeza. E assim, enquanto se entrega ao sono, você flui com a vida. O corpo repousa como um rio que encontra águas calmas. A mente se solta como folhas levadas pelo vento. O coração se harmoniza com o ciclo natural das coisas. Nada precisa ser segurado, nada precisa ser controlado. Tudo flui, tudo passa, tudo encontra seu lugar. E nesse fluxo silencioso, o sono o envolve como parte do mesmo movimento da vida. Enquanto o corpo repousa, volte sua atenção para aquilo que já existe em sua vida. Muitas vezes, passamos os dias esperando grandes acontecimentos, conquistas marcantes, mudanças grandiosas, mas a verdadeira riqueza está escondida nos detalhes simples que, tantas vezes, deixamos de notar. A gratidão não nasce do extraordinário, mas da capacidade de enxergar o que já está diante de nós. Nesta noite, deitado em silêncio, você pode despertar esse olhar suave, capaz de transformar o comum em milagre. Respire fundo e agradeça pelo ar que entra em seus pulmões. Ele sustenta sua vida, sem que você precise fazer esforço. Ao expirar, agradeça pelo alívio de soltar o que não precisa mais. A respiração em si já é motivo de gratidão, uma prova de que a vida ainda flui dentro de você. A cada inspiração, um presente invisível. A cada expiração, uma libertação silenciosa. Se nada mais houvesse além disso, já seria o suficiente para reconhecer que a vida lhe oferece dádivas constantes. Pense agora no corpo que o acolhe. Talvez ele tenha dores, marcas, limitações. Mas ainda assim, é através dele que você sente, ama, descansa. É nele que habita sua experiência. É nele que você encontra abrigo. Agradeça aos pés que sustentam seus passos, às mãos que seguraram tantas coisas, aos olhos que viram horizontes, aos ouvidos que acolheram vozes queridas. Agradeça até as partes cansadas, pois são elas que o lembram do esforço vivido. O corpo é seu templo silencioso, e reconhecê-lo com gratidão é também forma de cuidado. Volte sua mente para as pequenas alegrias do dia. Talvez um gesto de alguém, um sorriso, um raio de sol que atravessou a janela, uma música suave, até mesmo o simples fato de ter chegado até aqui, para este momento de descanso. Tudo isso são sementes de gratidão, pequenas, mas poderosas. Muitas vezes, não percebemos o quanto já recebemos, porque olhamos apenas para o que falta. Mas agora, nesta noite, você pode inverter esse olhar, pode se nutrir do que já tem, do que já viveu, do que já foi dado. Repita em sua mente uma frase curta, como quem acende uma luz suave. Sou grato pelo que tenho agora. Ao inspirar, sinta essa gratidão encher o peito. Ao expirar, deixe que ela se espalhe pelo corpo inteiro. Sou grato pelo que tenho agora. Não importa o tamanho das coisas, não importa se parecem pequenas. A gratidão não mede grandeza, ela reconhece valor, e quanto mais reconhece, mais o coração encontra serenidade. E assim, pouco a pouco, a gratidão o envolve como um cobertor invisível. Cada detalhe da vida se torna um presente que o sustenta. O corpo relaxa mais, a respiração se aprofunda, a mente repousa em paz. O sono se aproxima não como obrigação, mas como continuação natural desse estado de contentamento. Porque quando se é grato, nada falta. Tudo é suficiente. E nesse suficiente, nasce a calma que conduz ao descanso profundo. Enquanto o corpo repousa, permita que sua mente contemple com suavidade um tema que tantas vezes evitamos: a morte. Não como ameaça, não como sombra, mas como parte natural do caminho. Assim como a noite segue o dia, assim como o inverno sucede o outono, a morte é apenas uma continuação da vida.
O estoicismo nos lembra que refletir sobre ela não deve gerar medo, mas gratidão, pois ao lembrar que somos finitos, aprendemos a valorizar mais intensamente o instante que temos agora. Respire fundo e perceba: cada inspiração é uma dádiva, cada expiração é uma entrega. Haverá um dia em que o último sopro virá, e ainda assim, ele será apenas parte do ciclo. Não precisamos fugir dessa verdade. Podemos sim acolhê-la como lembrete de que cada momento conta. Hoje, você respira, sente, descansa. Hoje você existe, e isso é motivo suficiente para agradecer. Quando aceitamos que a vida é finita, aprendemos a não desperdiçar o que temos diante de nós. Imagine agora que a morte não é um fim abrupto, mas uma porta que se abre para um silêncio maior, uma noite profunda que acolhe, assim como o sono acolhe você agora. Da mesma forma que não teme o descanso, pode também olhar para a morte como um retorno natural, como parte de uma dança cósmica que sempre esteve em movimento. Não é inimiga, não é castigo. É apenas a lembrança de que nada é eterno, e é justamente isso que torna cada segundo precioso. Talvez em alguns momentos o medo da morte tenha pesado em sua mente. Talvez tenha temido perder, talvez tenha sofrido com despedidas. Mas agora, na serenidade da noite, pode perceber que a morte não tira o valor da vida. Ela o multiplica. Cada abraço se torna mais importante, cada sorriso mais verdadeiro, cada descanso mais profundo. Saber que o tempo é limitado faz com que cada instante seja vivido com mais intensidade e mais amor. Repita em sua mente uma frase suave, como quem acolhe essa verdade sem peso. A vida é breve, e por isso é preciosa. Ao inspirar, sinta a gratidão pelo que viveu. Ao expirar, aceite com serenidade que tudo tem um ciclo. A vida é breve, e por isso é preciosa. Essa lembrança não traz medo, traz clareza. Traz um olhar mais doce para o agora, porque cada segundo é um tesouro irrepetível. E assim, enquanto o sono se aproxima, sua mente descansa nessa aceitação. Não há necessidade de lutar contra o inevitável. A vida tem começo, meio e fim, como todas as coisas belas. E você está exatamente no meio dela, vivendo, sentindo, respirando. Ao aceitar isso, o coração se solta, o corpo relaxa. E o descanso chega como continuação natural dessa entrega. Enquanto o corpo repousa, lembre-se de que a paz não é algo que simplesmente acontece. Ela não vem de fora, não depende de circunstâncias perfeitas, nem se esconde em lugares distantes. A paz é uma escolha, uma decisão silenciosa que você pode tomar em cada momento. Quantas vezes o mundo ao seu redor esteve caótico, mas mesmo assim você conseguiu se manter firme? Quantas vezes, em meio ao barulho, encontrou um espaço de quietude dentro de si? Essa é a prova de que a paz não se compra, não se pede, não se espera. Ela nasce de dentro, quando você decide acolhê-la. Respire fundo e sinta essa escolha em seu corpo. Ao inspirar, acolha a calma. Ao expirar, solte a tensão que não lhe serve. Não há nada que precise acontecer lá fora para que você tenha serenidade. Ela já está em você, esperando apenas ser lembrada. Mesmo diante das dificuldades, mesmo quando a vida parece exigir demais, você sempre tem essa liberdade, a de escolher manter-se em paz. Essa escolha não é fraqueza, não é fuga, é força. A força de não entregar sua alma às tempestades externas. Imagine-se como uma árvore firme em meio a um campo aberto. O vento sopra, a chuva cai, às vezes o sol queima forte, mas a árvore permanece de pé, suas raízes estão firmes no solo, e é isso que a mantém. Assim também é você. O mundo pode mudar, os dias podem trazer desafios, mas se suas raízes estiverem na paz, nada o derruba. Você não controla os ventos, mas controla onde decide fixar sua base. E agora, no descanso da noite, você escolhe fixá-la na serenidade. Talvez ao longo do dia tenha sentido irritação, pressa, ansiedade. Talvez tenha se deixado arrastar por sentimentos que pareciam mais fortes do que você. Mas agora, pode perceber, sempre há uma chance de recomeçar. Cada respiração é nova. Cada silêncio é oportunidade de escolher de novo. Não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que você decide agora. E neste momento,
Sua escolha é clara. Paz. Apenas paz. Repita em sua mente, suave como um sussurro: eu escolho a paz. Ao inspirar, sinta a força dessa escolha preenchendo o coração. Ao expirar, perceba como a tensão se dissolve. Eu escolho a paz. Deixe que essa frase se torne um alicerce interior. Quanto mais repete, mais firme se sente. E essa firmeza é tranquila, não agressiva. É como a suavidade da noite que cobre a terra inteira sem esforço, apenas existindo. E assim, pouco a pouco, sua respiração se aprofunda, o corpo relaxa e o sono se aproxima como consequência dessa escolha. A paz não precisa de anúncios, não precisa de provas. Ela apenas se instala quando você a acolhe. E agora, neste instante, ela já está aqui. Você a escolheu. E porque a escolheu, ela o envolve, protege e guia suavemente para um descanso profundo e restaurador. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Sueli Andrade, que disse ser assídua seguidora e que sua qualidade de vida hoje é mais leve e equilibrada, compartilhando ainda os ensinamentos com amigos que também já agradecem pela mudança de comportamento. Sueli, sua presença aqui é como aquela fonte de água limpa que mata a sede de quem chega e ainda transborda para os que estão ao redor. Saber que o estoicismo trouxe leveza para você e que essa transformação está alcançando outras pessoas mostra a força real dessa filosofia, quando é vivida no dia a dia. É bonito ver como o conhecimento não parou em você, mas se espalhou para tocar vidas ao seu redor. Sueli, um abraço, minha querida. Seguimos então. Enquanto o corpo repousa, deixe que a mente reflita sobre o sentido de viver com intenção. Muitas vezes, atravessamos os dias no automático, repetindo gestos, cumprindo rotinas, reagindo sem pensar. É como caminhar por uma estrada sem olhar ao redor, sem perceber a beleza da paisagem. Mas viver com intenção é diferente. É escolher cada passo, é dar significado até às coisas simples, é decidir não apenas existir, mas viver de verdade. O estoicismo nos lembra que a vida bem vivida não é a mais longa, mas a mais consciente. Respire fundo e perceba como a intenção pode estar até na sua respiração. Ao inspirar, você escolhe acolher a vida. Ao expirar, você escolhe soltar o que não serve. Cada sopro é uma decisão silenciosa e, ainda assim, cheia de sentido. Se até a respiração pode ser feita com intenção, imagine quantos gestos do seu dia também podem, desde uma palavra dita com gentileza até o cuidado com o próprio corpo. Tudo se torna mais profundo quando há presença, quando há escolha consciente. Imagine agora que sua vida é como uma vela acesa. Você pode deixá-la queimar sem atenção, sem notar sua luz, até que o tempo a consuma. Ou pode escolher apreciar cada chama, cada calor, cada claridade que ela oferece. A vela não dura para sempre, mas quando a vive com intenção, ela aquece, ilumina e deixa marcas. Assim também é a sua vida. Não importa quanto tempo dure, importa a intensidade e a clareza com que você decide vivê-la. Talvez em muitos momentos você tenha sentido que viveu para agradar outros, ou apenas para cumprir obrigações. Mas hoje, deitado em silêncio, pode se lembrar: sua vida é sua. É seu tempo, seu coração, seu caminho. Viver com intenção é devolver a si mesmo o direito de escolher. É parar de correr sem direção e começar a andar com propósito. Não significa fazer grandes feitos todos os dias, mas dar atenção até ao menor gesto, sabendo que nele há sentido. Repita em sua mente, como um lembrete suave: eu escolho viver com intenção. Ao inspirar, sinta o poder dessa escolha. Ao expirar, deixe que a distração e o automático se dissolvam. Eu escolho viver com intenção. Quanto mais essa frase ecoa, mais sua mente entende que não precisa desperdiçar instantes. Cada segundo pode ser pleno. Cada respiração pode ser vida. A intenção dá valor até ao que parece pequeno. E assim, lentamente, o corpo relaxa ainda mais. O coração se aquieta. A mente encontra direção. O sono se aproxima como consequência natural dessa intenção silenciosa. Porque até descansar pode ser escolha consciente. Você não dorme apenas porque o corpo pede, mas porque decidiu oferecer a si mesmo esse presente. E nesse gesto, já está vivendo com intenção. A intenção de cuidar de si,
de honrar sua vida, de descansar em serenidade. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que ela se perca no silêncio da noite. Transforme essa reflexão em prática viva no seu dia a dia. O próximo passo está em suas mãos. Respire fundo, escolha a calma e mergulhe ainda mais fundo nesse caminho de força e serenidade. Eu recomendo que você explore a playlist Sabedoria Estoica, do canal Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para nutrir sua mente, fortalecer sua alma e lembrar todos os dias que você já carrega dentro de si a força que procura.